Pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu trago para vocês um livro assim assustador e ao mesmo tempo interessantíssimo, chamado 1984, do escritor britânico George Orwell. George Orwell, na verdade, é um pseudônimo. O nome dele verdadeiro é Eric Arthur Blair. Ele nasceu em Motihari, norte da Índia, em 1903. Ele era funcionário da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais da Inglaterra. Na década de 1920, foi agente da polícia colonial britânica na Birmânia. E nas décadas seguintes publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. Ele é considerado um dos escritores mais importantes do século XX e ele morreu em Londres em 1950, vítima de tuberculose. Então, George Orwell é muito conhecido também pela obra Revolução dos Bichos, né? Animal Farm, muito conhecido também com essa obra. Esse livro em si, 1984, ele tem uma característica interessante. 1984, na verdade, é 1948. O editor do livro deu essa ideia para o George Orwell, que na verdade esse livro iria se chamar O Último Homem da Europa. Mas aí o editor falou, nossa, é um nome muito comum, né? Muito simples para o livro, vamos colocar 1984, porque seria uma brincadeirinha com 1948, que foi o ano que o livro foi escrito, né? George Orwell, como ele trabalhou no exército também britânico, eu acho que ele conheceu muito as técnicas de tortura, técnicas de enfrentamento com a população, né? E nesse livro tem umas cenas assim muito tristes da sordidez do ser humano para conseguir o que quer, principalmente falando de tortura. Chega assim a ter um requinte de masoquismo, de crueldade máxima, de limite máximo de tolerância e intolerância ao ser humano. Então, trata-se de uma história distópica, de um futuro tenebroso, de um futuro totalmente dominado por um partido único, totalitário, cruel, que domina completamente a vida e a cabeça das pessoas, que é o mais sério de toda a história. Winston Smith é o protagonista. Winston Smith é um funcionário de um departamento do partido, né? Um partido totalitário, como eu falei, estilo comunista, estilo nazismo-comunismo, sabe? E cada casa dos membros do partido tem uma teletela, é uma espécie de TV que interage com as pessoas. Chama-se Big Brother ou Grande Irmão. Tá aí, né? A historinha de onde surgiu o Big Brother. Apesar do dono do Big Brother, né? O fundador do Big Brother falar que foi apenas uma coincidência. Ele não usou a inspiração desse livro para fazer o formato do Big Brother como a gente conhece hoje, né? Bom, enfim, é um futuro tenebroso descrito nesse livro. Esse senhor Winston, ele trabalha no partido, trabalha num dos departamentos do partido, e a principal função dele é alterar a história, principalmente a história documental. Então, tudo que chega para ele, lá na repartição, quando ele trabalha, ele altera de acordo com a vontade do partido. Então, simplesmente os nomes somem, os lugares desaparecem, os monumentos desaparecem, a história é totalmente reescrita pelo esse senhor, pelo Winston. E ele começa a tentar sair da caixinha. Ele começa a criticar internamente toda aquela situação de totalitarismo. Então, o governo, ele tem vários departamentos. O departamento do amor,
que na verdade não é o departamento do amor, né? É o departamento do ódio, né? O departamento do amor é onde os prisioneiros políticos, vamos dizer assim, sofrem as torturas. O departamento da pujança, que eles controlam totalmente a vida econômica do país, onde eles deixam a população no limite mínimo de pobreza, entendeu? Tem a comida é racionada, uma espécie de ração mesmo que eles dão para a população. Cada um tem uma quantidade certa de gin, de cigarros, de chocolate, enfim, é uma situação extremamente de pobreza. Então, o partido, ele não só domina a vida, como a alimentação, domina o que as pessoas vão pensar, domina o psicológico das pessoas. Então, o livro trata disso, da dominância, do domínio, né, da vida de toda a população daquela região. Então, depois de uma Segunda Guerra Mundial que ocorreu a divisão do mundo em 3 grandes blocos, onde fica a atual Londres, que é Oceânia, onde acontece a história, e a Oceânia faz parte de vários países formaram um bloco da Oceânia, que seria a Inglaterra, os Estados Unidos, a América, as Ilhas Atlânticas, a Austrália e parte do sul da África. O segundo bloco seria a Eurásia, que seria composta pela Rússia, países norte do continente europeu, de Portugal até o Estreito de Bering. E a Lestásia. A Lestásia são os países da China, do sul da China, as ilhas japonesas, parte da Manchúria e do Tibete. Então, o mundo estava dividido em 3 grandes blocos e o bloco dominante era a Oceânia, na qual fazia parte a Inglaterra, que não se chamava mais Inglaterra. Então, era um país tão dominado pelo governo que até as crianças serviam como espiões dentro de casa. A situação era tão degradante, tão desesperadora, que os pais tinham medo dos filhos, que os filhos começaram a ser também espiões para ver se não tinha nenhum tipo de transgressão, até o pensamento era controlado nessa sociedade distópica, né? Então, o Winston começou a pensar, coisa que era proibido num partido totalmente dominante, totalitário, fascista, nazista, vamos dizer assim. E a vida do Winston começou a mudar quando ele conheceu a Júlia. A Júlia trabalhava noutra parte do partido, no qual ela era mais ou menos uma mecânica. Ela trabalhava nos mecanismos das máquinas que fabricavam livros pornôs. Pois é, livros pornôs não eram proibidos para algumas pessoas, né? Mas assim, ela trabalhava... E as máquinas que faziam as histórias, não eram os humanos que escreviam as histórias desses livros. Muito interessante, né? E eles se conheceram, começaram a ter um romance que era proibido também. O sexo era só para procriação e era proibido você sentir amor pelas pessoas. Era para você sentir amor só pelo grande irmão, pelo Big Brother. Então apareciam essas teletelas nas casas, existiam essas teletelas nas casas, principalmente das pessoas do partido, e essa teletela fazia referência ao grande irmão, que era o total amor que eles deveriam ter. Então, eles deveriam amar o grande irmão, fazer tudo o que ele mandava, e ela interagia. Teve um momento do livro que o Winston, ele se levantou e não fez o exercício físico errado, e a moça da teletela gritou com ele que ele estava fazendo exercício errado. Quer dizer, imagina o nível de domínio que tinha o partido diante das pessoas. E aparecia sempre a imagem de um homem de bigode, um homem tipo 45 anos de bigode, e as pessoas assim fazem o parâmetro com Stalin. Bem nessa época, 1948, a época que o livro foi escrito, né? Bem pós-guerra, assim, o Stalin era uma figura bem dominante na época.
E todo o livro gira em torno dessa tentativa do Winston de fugir das regras do partido dominante, né? Totalitarismo completo lá. Como ele era proibido de sentir amor e proibido de se relacionar com alguém, ele tinha sido até casado, mas a esposa dele era um bloco de pedra, e logo pedra de gelo, né? Então eles não tinham afinidade, principalmente física, não sentiam amor porque era proibido, e do relacionamento entre eles não nasceu nenhum filho. Então a esposa dele e ele resolveram, por acordo comum, né, se separarem. E desde então ele nunca mais tinha se relacionado com ninguém. Mas existia prostíbulos, apesar de todo esse domínio da teletela, do grande irmão, existiam prostíbulos. Olha que coisa mais sem sentido, né? E os prostíbulos ficavam na parte onde ficavam os proletas. Era o proletariado, era o pessoal que era a base lá, a base da pirâmide, a base mais humilde da pirâmide. Os proletas, por incrível que pareça, não tinham teletela em casa. Eles foram levados à ignorância e a uma alienação tão grande que não precisavam nem ser 24 horas sendo vigiados, porque eles já não pensavam mais. Todos eles sofriam uma lavagem cerebral. E esse Winston, para sofrer essa lavagem cerebral, eu não vou contar toda a história, não vou contar o resto da história, porque senão eu vou dar muito spoiler, mas a história gira em torno do Winston se adequar às necessidades do partido, porque chegou uma hora que ele começou a contestar, chegou uma hora que ele começou a pensar e era proibido pensar. Era proibido ter vontade própria, você tinha que fazer tudo e amar e somente ao grande irmão, ao Big Brother, que eram essas imagens na tela. E também tinha, nos lugares onde eles frequentavam, tinham grandes cartazes, que o grande irmão tá de olho em você, e tinha assim umas frases que, liberdade, entendeu? A pessoa não tinha liberdade, tinham frases feitas para as pessoas se policiarem, para as pessoas nunca saírem da reta destinada que o partido dava, entendeu? E o Winston, ao conhecer Júlia, ele começou a transgredir várias regras, principalmente a regra de se apaixonar e de se relacionar com outras pessoas. Então ele sofre vários acontecimentos no decorrer do livro, no final do livro. Tem uma língua chamada Nova Língua, Nova Fala em outras versões do livro. Esse meu livro aqui, ele é a 45ª edição da Companhia das Letras. Ele tem essa capa, mas existem outras edições também que as capas foram, no decorrer dos anos, mudadas, tá, pessoal? Essa minha versão aqui é de 2020, então uma das capas mais atuais do livro, tá? No final do livro tem alguns pós-fácios, e o que eu gostei mais foi o último pós-fácil, que eu coloquei aqui um marca-texto, mas assim, o Thomas Pynchon, ele foi bastante atual, bastante crítico com relação ao livro. Eu gostei muito do pós-fácil número 3, no final desse livro, tá? E também tem uma parte aqui que tem uma espécie de introdução à nova fala, que é a nova língua, que eles também, até a língua dominavam, o partido dominava até a língua, eles queriam fazer um vocabulário bem básico e bem fácil, e você sabe, dominar a língua também é uma das grandes formas de domínio, né? A gente vê pelo inglês, né? Que todo lugar você tem que saber falar inglês. Então aqui, ó, é um apêndice chamado Os Princípios da Nova Fala, ou Novilíngua, nas outras edições desse livro. Muito interessante o livro, um livro assustador, tem requintes de crueldade, requintes como eu falei, requintes de tortura,
E no final, será que o Winston consegue realmente se livrar do domínio total do grande partido, do grande irmão? Será que realmente ele tem uma vida própria, ele consegue pensar, ele consegue fugir com a Júlia, ele consegue viver realmente uma vida livre, que afinal o ser humano, sem ter a liberdade, ele é só um número. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. 2 mais 2 são 4 mesmo? Esse livro aqui, vocês vão ter uma grande surpresa com essa pergunta. Então, pessoal, gostei muito, muito interessante. Uma coisa da gente pensar, principalmente nos tempos atuais, no totalitarismo, num mundo bipartidário, ou num mundo assim que tem as pessoas não se entendem mais, as pessoas têm aversão umas às outras, xenofobia e tudo mais. E esse livro faz a gente pensar. Nunca foi tão atual um livro escrito em 1948, que por incrível que pareça, chama-se 1984, George Orwell. Parabéns, George Orwell. Você foi, assim, um visionário. Muito obrigada por ter assistido. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.